Almada ou Arias? Atualização dessas duas negociações com o Palmeiras. A gente vai trazer aqui para vocês os detalhes de como tá essas duas negociações e a prioridade do Palmeiras hoje, porque a cada dia vai se atualizando, o Palmeiras vai conversando valor com os dois clubes e a gente já tem algumas atualizações aqui. E também a data para o elenco do Palmeiras ficar 100%, para você ter todo mundo à disposição e bem fisicamente. Vamos chegar com essas notícias aqui para você ficar atualizado. Eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias e todo santo dia aqui tem vídeo falando de Palmeiras futebol de maneira muito leve, sempre descontraído aqui, com muito entretenimento e resenha para você, tá? Então você já nos conhece, por gentileza, deixa o like no vídeo, que é muito importante pra gente. Você fortalece o nosso trabalho, faz nosso canal crescer e recebe os vídeos em primeira mão. Você que não nos conhece, cara, fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve no canal. Fechado? Senhores, vamos começar aqui. E 2026 já começou daquele jeito, né? Alerta ligado no físico, o DM do Palmeiras ali já enchendo e ao mesmo tempo o mercado pegando fogo com Arias e Almada. E vamos falar aqui, ó, primeiro de tudo, do alerta ligado no Palmeiras. Quanto tempo o elenco do Palmeiras deve levar para ficar pronto? Palmeiras praticamente não teve pré-temporada, né? Teve 7 dias, foram só, na verdade, 4 a 5 dias ali de trabalho antes da estreia do Paulista. O Abel ele foi bem transparente, né? O elenco deve atingir o seu auge físico daqui 4 semanas, se não tiver mais lesão nenhuma no caminho, tá? E o problema é que já começou aí alguns jogadores, por exemplo, a terem lesões. Por exemplo, o Vitor Roque, ele teve um entorse no tornozelo no jogo treino e ele entrou ali num protocolo mais cauteloso. O Facundo Torres sentiu o músculo também nos treinos. O Jefté foi diagnosticado com edema muscular e até saiu no intervalo. E tem o Paulinho e o Felipe Anderson fora e tem outros em transição física. E o próprio Abel resumiu que, como bateria de celular, né, os jogadores eles voltaram do descanso com carga baixa, sem resistência ideal e sem velocidade ideal. Por isso agora o plano é claro, vai rodar o elenco no Paulistão. Então contra o Santos, até contra o Mirassol depois você tem o São Paulo, o Palmeiras deve rodar o elenco no Paulistão, segurar a minutagem para evitar estourar jogador aí ao longo do começo do ano. E isso não sei se acredito que não seja conversa de treinador, né? Isso impacta o mercado. Quando o time está fisicamente frágil, você não pode até errar em contratação, né? O Abel ele vai querer que mais gente chegue também, que jogue, que aguente a carga. E, enfim, o Palmeiras tomando muito cuidado nesse começo de temporada, porque você sabe que muitas vezes o próprio Paulinho foi esse caso, né? O Palmeiras usou ele no Mundial, forçou ele no Mundial e ele ficou com uma condição ainda mais além, né? Foi além do que estava ali na questão do planejamento dele, né? E essa temporada aqui, ela vai ser complicadíssima, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. O Vitor Roque ontem estava na Kings League lá, ele até falou que vai estar em campo contra o Santos, mas naquela meio na resenha, assim, então não dá para saber se é exatamente isso, mas eu até pensei com ele, pô, se ele foi ali pro rolê andando normal, né? Não tava com muleta, nada, não deve ter sido nada muito pesado, mas aí realmente você já acende um alerta, porque especialmente o Vitor Roque é um jogador muita explosão, né? Se ele não tiver 100% é difícil dar conta. Aí teve o Flaco, pô, gripe, o Jeff Té já sentiu. Esse começo de temporada é uma tristeza, viu, velho? É legal, assim, você ver até os times do interior, você jogando na competição, o Paulista não tem como, é o melhor estadual que tem, mas nessa parte física aí, ou o cara tá muito devagar, né, nessa parte, pegando ritmo e tal, ou tem esses riscos de lesão pelo cara forçar muito, já voltando de férias agora, que, claro, as férias do jogador não são igual às nossas, né? A gente, quando a gente tem férias, quer dizer, né? Às vezes a gente nem tem. Mas, enfim, a pessoa, digamos, normal, quando tá de férias, coloca o pé pro alto, já era. O jogador fica ali ainda fazendo alguma coisa, né? Ele não fica zerado 100%, ele ainda faz alguma preparação, mas o ritmo de jogo no treino ali é totalmente diferente, então tem que ter muito cuidado. O problema é que esse Paulistão, nesse formato de agora, não vai ter nem tempo, né, cara? Você já tem clássico, o Palmeiras pegou uma sequência muito difícil, o Palmeiras não pegou aqueles times um pouquinho mais fracos que tem, né? Tem, por exemplo, o Primavera, que é estreante aí no Paulista, o Capivariano, esses times aí nem estão na nossa sequência, então a gente não vai ter nem tranquilidade nem no Paulista, e aí depois, na hora que acaba a fase de grupo, você já entra no mata-mata, jogando Brasileirão já, né? Então, assim, não tem sossego. Então, essa temporada aqui tem que ter cuidado mesmo. E a torcida vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes, né? A gente vai ter ali mesmo o Luiz de titular, como a gente teve agora, Ramon Souza. Então, tem que ter paciência. Por isso que a gente falava de reforçar o ataque, né, cara? Porque não vai dar o Flaco Lopes e o Vitor Roque jogar todos os jogos da temporada, impossível.
Cara engraçado, né, velho? Tá pedindo paciência pra palmeirense, é muito engraçado. É. E ainda tem a Efé que esse ano pode cair, viu? Efé que esse ano eu tô sentindo uma energia bacana aí. Nós podemos ter time grande rebaixado, né? Ao contrário do nosso amigo Lucas Bop aí, eu acho São Paulo um time grande. E fé que pode cair. Esse ano, vamos colocar umas carnes na grelha ali, vamos deixar separado, porque eu acho que esse ano vai. Vamos ver. Então, E quer esse, falar? esse Conclui? lance de, esse lance de sequência, por exemplo, ó, o São Paulo ele pegou o Mirassol na estreia, né? Aí agora pega o São Bernardo, que não é um time fácil, sempre é um time aí que monta uns times legais pro Paulista, né? Depois eles já têm o Corinthians fora, depois eles têm a Portuguesa, que a gente viu que não é, que é organizadinha, né? Jogando contra a gente. Depois já tem o Palmeiras, e aí no dia 28, estreia contra o Flamengo no Brasileirão. Então, esse começo de ano aqui, mano, vai ser pedreira pra todo mundo, mas eu diria assim, olhando a sequência, que o São Paulo deu um azar absurdo, velho. Vai ser só lapada. E vamos falar aqui das prioridades do Palmeiras agora no mercado. John Arias é a prioridade do Palmeiras atualmente entre ele e Almada, né? O John Arias é a prioridade. Inclusive o Pedro Almeida, repórter lá de Portugal, ele confirma essa mesma informação, tá? Inclusive eu não tenho essa informação, mas o próprio Pedro Almeida diz que o Palmeiras está em negociações avançadas. Avançadas é o que se diz o Pedro Almeida. Eu não tenho essa informação, a informação é dele. Pedro Almeida, jornalista de Portugal, diz que está muito perto com o John Arias. Então, ele está confirmando isso. Mas a informação que nós temos é que o John Arias hoje é a prioridade em função do Almada ser um negócio mais difícil, tá? E qual que é a grande questão aqui? É um ponto muito importante. O Arias ele é um negócio mais fácil, porque ele está num time que deve ser rebaixado na Premier League, ele é um jogador mais velho, ele tem 28 para 29 anos, o passe dele é um preço muito mais baixo, ainda a se confirmar de quanto seria essa negociação do Palmeiras com os Wolves, né? Mas, por exemplo, do Fluminense, ele foi comprado por 90 milhões de reais. Então tem que ver quanto que seria aqui nesse atual momento do Palmeiras, né? Se sairia mais desvalorizado pelo time estar caindo, né? Por ele não ser titular absoluto. Então, há um encaminhamento, tá? Não dá para dar como fechado, eu não tenho essa informação de fechado, mas o próprio Pedro Almeida, jornalista lá de Portugal, diz que está fechado. E hoje, se existe um nome que o Palmeiras olha com mais seriedade, né, e menos romantismo, é o Arias. Ele conversa com o momento do time, né, com o momento que o Abel costuma montar o elenco ali, e o Almada já é aquele sonho mais estrelado, que eu também gostaria, né? É Arias mesmo, Orla? O que você pensa? Eu gostaria dos dois, mas sei que não dá para ter tudo nessa vida. Aquele lance querer não é poder, né? Que os dois seria genial, assim. Mas olha, cara, é curioso que os dois eles têm muitas semelhanças, né? No futebol deles, lembrando assim do que eles fizeram por aqui. Mas o Palmeiras sempre teve esse lance, talvez o Arias aí de plano A, o Almada como uma oportunidade. O Almada me parece muito mais complicado, até porque mesmo que ele não esteja tendo muitos minutos lá no Atlético de Madrid, é um time um pouquinho mais consolidado, então nada impede dele entrar 2, 3 partidas ali e bem e já era, né? Já o Wolverhampton já é diferente, né? É um time que vai ser rebaixado aí, até avançou na FA Cup agora, que eles ganharam de 6-1 aí, o Arias fez o gol, mas provavelmente logo vai ser eliminado também, então é um time numa situação complicadíssima, assim, lá no campeonato inglês. Então o Arias eu vejo ele como mais fácil, entre muitas aspas, porque são duas negociações complicadas. E o Arias é aquele negócio que já era para ter vindo, né, mano? Depois a gente descobriu que aquela parada do Rony era verdade, da moeda de troca, que ele acabou não aceitando, mas o que eu falei até na época, que por mais que eu queria que ele tivesse vindo na época, ele teria vindo e ido para a Europa depois. Seria esse processo. Ele teria vindo, ficado 6 meses e ido para a Europa, né? E talvez, agora não sei se daria certo também ou não. Agora é diferente. Agora ele já está com a experiência de bater lá e voltar. Então, se ele volta, é para ficar um tempo legal no time, né? Então, por mais que não tenha sido o que a gente queria na época ali, que o Rony atrapalhou, mas pelo menos agora, se o Arias venha para já ficar um tempo, já ficar, pegar ali pelo que o Palmeiras tem feito, né? Oferecer 3 anos de contrato, talvez, não sei se ofereceria mais, mas do Marlon Freitas foi 3 anos. Acho que o Palmeiras, depois da Operação Caio Paulista, Mikael, Emiliano Martins, eu acho que aprendeu a não oferecer 5 anos de contrato, que é muita coisa, né? Meia década de contrato não dá, é muita coisa. Então, oferecer 3 aninhos aí e o cara ficar um tempo, né, cara, para se consolidar. E pelo que ele já fez no futebol brasileiro, é um cara para ser titular absoluto por anos aí.
Exatamente. Até atualizando vocês aqui da questão do Almada, vai? Tecnicamente, um absurdo de jogador, versátil, né? Qualidade absurda no terço final do campo aí. Problema hoje não é bola, tá, senhores? O problema é o pacote completo do negócio. Hoje o Atlético de Madrid ele trabalha com uma pedida bem alta, é, 40, papo de 40 milhões de euros, discussão de porcentagem do passe, como nós trouxemos para vocês. O Palmeiras estava na primeira tentativa 20 milhões por 50%, e uma possibilidade aí de uma taxa alta de empréstimo e uma obrigação futura de compra que o Palmeiras foi trabalhar nesse segundo momento. Por isso, o Palmeiras não fala em compra direta. O que se estuda é uma engenharia financeira ali, um empréstimo curto com obrigação de compra futura, e aí se diluir isso aí, o impacto no caixa, né? Só que isso aí traz um risco. Se a taxa for alta demais, o Palmeiras já não vai, né? Se a obrigação de você travar um valor num valor pesado, que você não sabe como que o cara vai estar nesses 6 meses, isso é lógica do Palmeiras, tá? O Palmeiras provavelmente também não vai avançar. E além disso, o Palmeiras agora ele tem uma concorrência europeia, nós trouxemos para vocês ontem, o Benfica, a Juventus estão sondando o Almada, o que naturalmente vai deixar essa negociação mais difícil, porque se você tiver talvez ali as mesmas condições e se tiver a oportunidade de jogar na Europa, não vamos ser hipócritas aqui, provavelmente o cara escolheria a Europa e provavelmente muitos de vocês também escolheriam a Europa, tá? Então o Almada hoje é aquele sonho bonito, mas é aquele negócio que você precisa de um diretor muito bom, e essa é a minha principal crítica ao Palmeiras. O Palmeiras precisa de um diretor, talvez passe pela filosofia do clube também, né? Se o clube mudar um pouco essa filosofia de ser mais agressivo, talvez possa ajudar o diretor, mas o Palmeiras precisaria, Palmeiras no geral, Palmeiras, no geral, precisa ser mais agressivo no mercado, mas hoje Almada é um sonho mais distante e John Arias é a prioridade e entra no último bloco aqui da notícia que a gente vai dar para vocês. Os dois, a informação que se tem é que muito difícil que os dois viriam ao Palmeiras. Já é difícil vir um, você imagina dois, né, moço? Então, ó, hoje, se contratar é Almada ou Arias. Almada ou Arias. E isso nasce de 3 pontos aqui, tá? Você tem aqui a questão financeira, tá? É a principal. O Palmeiras ele não trabalha até com tem um caixa dependendo das vendas nesse ano. E o Almada exige uma engenharia pesada, risco financeiro, parcelamento longo. A mesma coisa o Arias, que seria um negócio mais previsível, ele é mais fácil de encaixar no orçamento do Palmeiras sem travar o caixa aí de 2026. E aí tem aquela restrição também estratégica, né? O clube não quer abrir 2 novelas, né, de cara logo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que você tem que competir com o ego de elenco, né? Você tem 2 jogadores estrelados e o Abel conta com o Maurício e Veiga, para também serem peças importantes no elenco em 2026. Vocês viram até que o Maurício, tudo bem, começo de temporada, ele foi o 10-10-10 com a Portuguesa, né? Ele foi aquele 10 pifador. Então o Abel conta com esses jogadores e talvez se você traz os dois seria difícil administrar vestiário nesse sentido, né? Então se for para escolher um grande movimento agora, o Arias ele parece mais lógico que o Almada, tanto por valor, por condição, né? E por situação ali de tudo que está acontecendo com ele, tá? O Almada talvez ele venha a virar uma prioridade se o Atlético baixar muito a pedida, esse modelo de negócio ficar saudável. É difícil o Atlético baixar a pedida aqui, né? E o jogador demonstrar real vontade de vir, porque o que pega hoje também nessa negociação, uma coisa que eu esqueci de mencionar, é a vontade do Almada voltar para o Brasil, a vontade dele jogar de novo no futebol sul-americano, porque ele já zerou o futebol brasileiro aqui, né? Se tratando de Libertadores e Campeonato Brasileiro, e sem isso ele continua só sendo uma oportunidade de mercado. Não é o plano do Palmeiras, o plano dos pais é uma oportunidade de mercado que o Palmeiras olha ali. Enfim, o que você pensa a respeito do senhor Erlan Dias? Cara, o Arias é um negócio, assim, a gente pega do Fluminense, o quanto ele fez falta naquele Fluminense depois do Mundial, né? Então você vê que o cara ditava mesmo ali o ritmo, não tem como, ele saiu do time, o time decaiu, depois até melhorou, mas depois acabou sendo eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, que ao meu ver o Fluminense tinha um time bem melhor que o Vasco, mesmo assim acabou sendo eliminado, e o melhor momento do Fluminense foi com o Arias em alta, né, porque ele realmente, ele tanto na questão ali ofensiva, quanto ali mais na construção, e no buscar a bola, ele também tem essa facilidade. E é isso, Palmeiras estudar o que vai ser mais fácil também financeiramente, e como você falou em relação ao Maurício também, é verdade, por mais que às vezes a gente critique o Maurício, ano passado ele começou bem, depois ele caiu, o Maurício é um ótimo jogador, né, cara, é um ótimo meio-campista, ele bate bem ali da entrada da área, né, o famoso chute de média distância,
ano passado, se não me engano, terminou como o melhor assistente, ou junto com o Veiga, né? Com, acho que foram 11 assistências, agora esse ano já deu assistência para o gol do Luigi também. Então, o Maurício é um valor interessante também no elenco. Você ter o Maurício mais um, vamos ver como vai ficar a questão do Veiga, né? Se sai ou não, mas enfim, se o Veiga ficar, você tem Maurício, Veiga e Arias, pelo amor de Deus, são 3 opções muito boas. Claro, depende do ano, da temporada que cada um fizer, mas digamos no papel, né, como a gente costuma falar, no papel são 3 camisas às 10 aí, né? E aí você tem que ver se funciona. Mas a opção ali do André é jogar mais avançado também, agora com Marlon Freitas. A gente viu que o Larson funcionou bem, Marlon Freitas e Lucas Evangelista, Emiliano Martinez e Marlon Freitas, enfim, então você consegue ter bastante opções numa posição que o Palmeiras parece estar tendo dificuldade ainda. Eu acho que o Andrés mais avançado, bem melhor do que ele, por exemplo, de primeiro volante, que me dá um certo desespero, né, como foi ali na final da Libertadores, e a opção do John Arias ali como titular seria absurda, e a gente já falou, né, também, o Maurício cai pela ponta, o Arias também não é nenhum absurdo se jogar aberto em alguns momentos, então você pode ir variando bastante, e aí é aquilo que a gente já falou da Abel, né? Não tem mais como reclamar. Pra mim já não tinha como reclamar do elenco ano passado. Mas que a galera já fala, não sei quem é Bag. Não, mano, o elenco do Palmeiras é muito bom. Os caras são, pelo amor de Deus, mano, tem opção em todas as posições. Aí o Abel precisa fazer jogar, né, cara? Se tiver John Arias ali, ó, Andrés Pereira, Marlon Freitas, John Arias, no meio campo não funcionar, a bola fica passando, igual no meme lá do William Defoe, velho, aí não tem como, aí é culpa do técnico mesmo. Cara, é só balão. Enfim, senhores, o que vocês pensam a respeito aqui? Trouxemos para vocês muita informação, falamos de John Arias, né? John Arias Almada mais uma vez, né? Esse imbróglio todo envolvendo essas negociações, a prioridade do Palmeiras no mercado, e também falamos sobre o elenco, quanto tempo o elenco deve ficar pronto, os principais desfalques aí, até essa questão do Vitor Roque, né? Que ninguém sabia, do entorse no tornozelo, e muitas outras questões de mercado. Se chegou até aqui, cara, o seu like é muito importante pra gente, tá? Por favor, deixa o like que se ajuda o nosso vídeo a ficar melhor ranqueado. Você recebe os nossos vídeos em primeira mão. Você que chegou até aqui, gostou do formato, gostou da gente aqui. Se você não gostou da gente, não tem problema. Ignora os mensageiros, foca na mensagem. Beleza? Deixa aquele like, se inscreve no canal, você que não nos conhece, e seja muito bem-vindo. Valeu? Um abração pra vocês e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Um abração.